Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, dia 29 de abril. Então é com muita alegria que convido você, convido a sua família, para assim partilharmos a palavra de Deus que nos edifica na fé, palavra de Deus que nos renova. Então hoje iremos refletir o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 7b ao versículo 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se falo as coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, em Jesus está a grande novidade de Deus para a humanidade, a vida nova que brota da cruz. Então Jesus é a única ligação entre o céu e a terra. Ele é a prova concreta da imensidão do amor de Deus por cada um de nós. Nele tornou possível o ser humano conhecer a face humana do Pai. Então Jesus é o próprio Deus que se humanizou para nos tornar mais humanos. Ele revelou sua divindade sendo humano. De tão humano, o povo logo percebeu: só ele pode ser Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, naquela época, o povo acompanhava vários milagres, pensava que fosse feito por cada homem que o realizasse. Isso é, sem as mãos de Jesus ou mesmo até sem a intervenção de Deus. Jesus usou o exemplo da natureza, melhor dizendo, do vento, para que Nicodemos, vendo e sentindo, acreditasse no poder do alto, sem que venha ver assim o Espírito Santo de Deus. Então, não tem explicação humana, mesmo a nossa existência, o tempo, nem o Sol, nem a Lua, porque os formados dos planetas e satélites, dentre outras coisas mais. Então, mas até a morte de Jesus, ainda era tudo natural, realizações e feitos humanos. A partir do terceiro dia, quando o nosso Salvador ressuscitou dos mortos, assim nos concedendo a vida eterna. Está claro que um poder maior agia e age conforme todas as coisas, nos protegendo e abençoando divinamente, conforme o oxigênio do vento, sem explicação. Basta acreditarmos e somente agradecer a Ele e saber o tempo certo e o melhor para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Nicodemos buscava, assim, conhecer os segredos de Deus. E misteriosamente Jesus lhe falava das coisas aparentemente incompreensíveis. Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. Coisas da terra e coisas do céu. Então, apesar de ser judeu, ele procurava Jesus porque distinguia algo muito especial naquele homem que falara com sabedoria. Portanto, Jesus Cristo tentava esclarecer que vieram do céu para entregar-se por nós e que seria levantado na cruz para que todos que nele crê tivessem a vida eterna. Nicodemos não entendia muito bem o que Jesus lhe falava, mas usava desembaraçar os enigmas, colocando as suas dúvidas para que o Senhor as elucidasse, ou seja, esclarecesse. Nós também, meus irmãos, queridas irmãs, não entendemos a metodologia de Deus e somente Jesus poderia nos falar das coisas do céu segundo a visão do Pai.
Só podemos descobrir os mistérios do céu que estão escondidos em nós quando procuramos Jesus a sós, acolhemos a sua palavra que decifra e interpreta o desejo do Pai para cada momento da nossa vida. Se nós aprofundarmos na sua palavra, perceberemos que as coisas dos céus se traduzem na vivência dos conselhos evangélicos, com a doação, a partilha, a entrega, a humildade, a simplicidade, a compreensão, a mansidão e tantas coisas. Então todas essas virtudes são desejos que estão no coração de Deus para que nós ponhamos assim em prática aqui na terra. Por isso é que nós podemos estar confiantes de que nascemos do alto quando estamos entregues ao olhar de Deus e vivendo segundo os seus mandamentos. Nascemos do alto também quando dizemos não à mentalidade do mundo e assumimos a mentalidade de Deus, que se traduz em amor. Com a sabedoria do mundo, nós nunca poderemos entender as coisas dos céus. Só o espírito voltado totalmente para o alto, isso é, voltado para Deus, pode viver as coisas simples da vida que se questiona. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, muitas pessoas são versadas nas coisas da terra e vivem somente para essa vida que é passageira. Por isso, não consegue alcançar o reino de Deus. O reino de Deus, assim como o vento que sopra, já se manifesta no meio de nós quando praticamos as ações que o Espírito Santo nos inspira. Então precisamos aprender a observar os sinais das coisas de Deus enquanto ainda caminhamos na terra, para que a nossa alma a nossa alma já comece a viver aqui as alegrias dos céus. Meus irmãos, queridas irmãs, você também tem procurado a Jesus para esclarecer suas dúvidas? O que ele tem lhe revelado? Você tem vivido como um autônomo ou já distingue o sopro do Espírito Santo dentro de você? Faça essa reflexão nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos lançarmos a cada dia à aventura do Espírito, que nos tira do comodismo e do abatimento e nos faz superar os nossos próprios limites. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira. E que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.